galera, hoje é dia de uma tonelada de novidades na DC. A série do Gladiador Dourado está passando por problemas. Pois é, a zica da DC continua. E agora, mais uma série que estava em pré-produção parece estar com problemas. E surgiu a primeira descrição do que a série do Jimmy Olsen pode abordar, confirmando a questão do Gorilla Grodd. E no Homem do Amanhã surgiu a informação de quem pode interpretar a Máxima. E é a argentina Eva Domenici. E também tem novidades no filme da Supergirl. Um novo teste de audiência foi realizado, na qual o filme foi bastante elogiado. Surgiu um possível tempo de duração do filme. E eu também separei aqui uma frase da Millie Alcock sobre o filme da Supergirl, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Porque ela fala como que no início do filme a Supergirl não quer ser uma heroína, ela tá meio que distante desse caminho. E aí no final do filme ela entende que precisa ser a Supergirl. E eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, porque me parece aquela ideia do Surf Drácula de novo. Pra ter uma desculpa da pessoa não usar o uniforme, não ser super-heroína ao longo do filme, e só no final ela realmente colocar o uniforme e ser a heroína que a gente quer ver. Pois é, então o filme inteiro até ela pegar o uniforme. Bem, vamos conversar sobre isso. E também tem novidades no universo absoluto da DC. O Scott Snyder revelou detalhes do Robin. E, gente, pelo jeito, o Robin absoluto é do mal. Do mal, criado pelo Coringa absoluto. Bem, gente, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo. Realmente é uma tonelada de novidades da DC depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar, bora aqui dar o salve para os novos membros do canal. Um grande salve para o Lincoln Lima 007, Davi o Mago, Meca Maru Sant, Cara de Barro e Levi Grayson. Valeu, gente, muito obrigado para todo mundo que é membro. E eu quero lembrar que nessa semana a gente vai ter a live exclusiva dos membros, e o convidado dessa vez é o Alexandre Link do canal Quadrinhos na Sarjeta. Sendo membro, você ganha o salve, você participa de sorteios, você participa da live, tem várias recompensas sendo membro da Batcaverna, além de vocês ajudarem o canal a ter aqueles vídeos especiais. Bem, esse era o recado que eu queria dar envolvendo os membros. Agora vamos começar a falar sobre essa questão aí da série do Gladiador Dourado. E bem, vocês sabem que eu sou um grande fã de Gladiador Dourado, tanto é que eu fiz um vídeo no ano passado da história completa do Gladiador Dourado, um vídeo de 2 horas. Eu li todas as HQs do Gladiador Dourado para poder fazer aquele vídeo, e eu tava com uma expectativa boa de que a série do Gladiador Dourado no DCU não iria demorar. As notícias dessa série sempre foram conflituosas. Há uns 2 anos veio a informação de que tinha um showrunner realmente muito interessado em fazer a série do Gladiador, mas que deu ruim, e todo o desenvolvimento da série meio que foi por água abaixo. Nesse meio tempo, teve aquela informação que o Kumail Nanjiani ia ser o Gladiador Dourado, só que isso também nunca foi confirmado. Depois de um certo tempo, veio uma outra informação, de que um tal de David Jenkins tinha feito um roteiro piloto, e supostamente, já que isso nunca foi confirmado pelo James Gunn, esse roteiro teria sido aprovado, e eles poderiam gravar um piloto para ver qual que seria da série. Só que aí, descobriram no Instagram desse David Jenkins que ele deletou um post envolvendo a série do Gladiador Dourado. E também descobriram que ele parou de seguir o James Gunn nas redes sociais. Abriu-se a especulação. Será que aconteceu alguma coisa nos bastidores que o tal do David Jenkins ficou brabo, ficou magoado com o James Gunn? Talvez o roteiro dele não foi para frente, o roteiro não foi aprovado. A DC Studios não gostou da ideia desse roteiro, por consequência o cara ficou chateado e bloqueou o James Gunn. Enfim, não tem como realmente saber o que aconteceu. Agora, tem uma coisa que a gente sabe. Essa série do Gladiador Dourado tá encantada. Pô, já teve um showrunner, já teve supostamente um ator escalado, aí veio um outro roteirista, vai pro piloto, não vai pra frente. Poxa, assim, ó, eu realmente tenho medo dessa série não sair. E é uma pena, porque Gladiador Dourado é um herói com muito potencial. Poxa, dá pra fazer grandes histórias, dá pra fazer histórias de viagem no tempo. Você pode fazer séries procedurais com ele viajando no tempo, estilo Legends of Tomorrow. Poxa, se a CW conseguia fazer Lendas do Amanhã, eu acho que a DC Studios tem dinheiro pra fazer uma série como Gladiador Dourado. Agora, uma coisa que nunca realmente saiu da minha cabeça foi a reação bem negativa dos fãs
lá em 2024, 2025, quando surgiu a informação que o Kumail ia ser o Gladiador Dourado. Eu mesmo achei que o nome não tinha nada a ver com o Gladiador Dourado. Mas enfim, era o rumor, era a especulação do momento. Mas realmente, as críticas em cima desse nome foram muito fortes. Pô, eu tô nas redes sociais todos os dias e eu vi pouquíssimas pessoas defendendo esse casting. Pouquíssimas. Claro que teve um ou outro, tem sempre a galera do vamos esperar pra ver como é que vai ser. Não dá pra criticar, porque, bem, o Heath Ledger foi o Coringa, ele destruiu e todo mundo criticava antes. Beleza, tinha essa turma. Mas a maioria esmagadora era contra. E agora eu fico pensando se esse volume de críticas, de alguma forma, não chegou no James Gunn, sabe? Será que isso deixou a DC Studios com o pé atrás com o Gladiador Dourado? Se supostamente o roteiro desse David Jenkins não foi pra frente, será que a ideia do James Gunn é fazer uma outra abordagem com o Gladiador Dourado? Eu tô achando que é exatamente isso. Convenhamos que Gladiador Dourado não precisa sair correndo pra fazer uma série dele. Pô, eu adoro Gladiador Dourado, mas ele não é, assim, um herói do primeiro nível. É série B ali da DC, né? Sendo generosos com ele. Não tem por que você correr pra fazer uma série do Gladiador Dourado. E tem uma outra coisa importante envolvendo o DCU. A série que foi anunciada depois do filme do Superman foi a série do Jimmy Olsen. E também teve a série do Pacificador. O Pacificador apareceu no Superman. O Jimmy Olsen apareceu no Superman. Tinha a especulação que o Mr. Terrific poderia ter uma série. Ele apareceu no Superman. Eu não sei se o James Gunn iria simplesmente anunciar uma série como Gladiador Dourado sem que o herói aparecesse num filme antes. Ah, Gabriel, mas vão fazer um filme do Cara de Barro. Não, de fato, a DC vai fazer o filme do Cara de Barro, mas Cara de Barro aparecendo no Curtir Comentos também. A gente pode argumentar se é ou não é o mesmo personagem, porque a gente não sabe se o Cara de Barro do Curtir Comentos era o Basil Karlo ou o Matt Hagen. O do filme a gente sabe que é o Matt Hagen, mas não dá pra saber se é o mesmo. Mas de qualquer jeito, teve um projeto que introduziu antes o Cara de Barro, mesmo que fosse outro personagem. Pro grande público, assim, ó, teve um Cara de Barro. Eu fico pensando que Gladiador Dourado realmente não tem nenhuma prioridade, porque ele não apareceu em nenhum projeto. Pô, vocês lembram da especulação que o Gladiador Dourado iria aparecer na série do Pacificador temporada 2, lá no finalzinho? Que ele ia ser um dos membros da Gangue da Justiça no final? Infelizmente aquilo não se confirmou. Mas ali poderia ter sido um gancho que eles poderiam ter usado o Gladiador para introduzir ele. Não fizeram. Qual que seria o próximo gancho pro Gladiador aparecer? Só lá no Homem do Amanhã. Ou vocês acham que vai aparecer um Gladiador Dourado na série dos Lanternas? Não vai. A chance dele aparecer é no Homem do Amanhã. Só que aí entra um outro problema. Não tem nenhum rumor de alguém com o perfil do Gladiador Dourado para aparecer no filme do Homem do Amanhã. Não tem. A gente tem informação da Máxima, mas não tem nada do Gladiador Dourado. Daqui a pouco o James Gunn tá escondendo o jogo, daqui a pouco é um segredo bem guardado, tomara. Mas, se o Gladiador não aparecer no Homem do Amanhã, eu acho que a gente tem pouquíssimas chances dessa série sair em breve, sabe? E quando eu digo em breve, eu quero dizer, tipo, 2028, 2029... Porque antes disso não vai acontecer. E é uma droga isso, né? Pô, eu queria bastante a série do Gladiador Dourado, porque poderia ser a chance dele se popularizar, as pessoas conhecerem mais sobre o personagem. Só que hoje, a realidade é que Gladiador Dourado vai demorar pra caramba pra sair. Agora, vocês sabem qual série que tá perto de sair? A série do Jimmy Olsen! Ah, a série do Jimmy Olsen tá bombando. Tem uma revista lá em Hollywood que se chama Production Weekly. E ela é uma revista que meio que cataloga vários projetos que estão em desenvolvimento nesse momento em Hollywood. E apareceu na revista o projeto lá da série de Jimmy Olsen. E na revista você encontra uma sinopse. E a sinopse diz o seguinte: é uma série documental fictícia sobre crimes reais apresentada por Jimmy Olsen, que vai investigar a ascensão de Gorilla Grodd, um gorila super inteligente com poderes psíquicos, fruto de contato com extraterrestres. Então, essa é uma descrição bem abrangente, porque ela descreve a série mais ou menos do jeito que a gente estava imaginando ela. Há uma série de investigação com Jimmy Olsen, que vai ter o Gorilla Grodd, já que esse rumor do Gorilla Grodd não é de hoje. Inclusive, não é a primeira aparição do Gorilla Grodd, ele apareceu lá no Creature Commandos. Pra mim tá cada dia mais claro que nada do DCU vai ser introduzido assim do nada. Um personagem, uma série, um projeto, só vai acontecer se tiver um backdoor em algum filme ou série. Eu tô achando que é isso aí. Mas enfim, é importante também dizer que essa revista da Production Weekly, ela já errou antes, tá? Não é porque tá escrito ali
essa revista que parece um catálogo, parece, né, uma coisa super oficial, mas ela não é assim tão confiável. Me lembro do ano passado, diversas vezes essa revista aí tá dizendo que as gravações do The Batman seriam no final do ano passado, e isso nunca se confirmou. Eu vejo essa sinopse muito mais como um placeholder. É uma sinopse que pode ou não se confirmar, já que a própria série tá muito em pré-produção. Pô, teve uma outra vez que teve o projeto dos Jovens Titãs, que estava em desenvolvimento no DCU, lá na época que tinha o projeto dos Jovens Titãs, e tinha uma descrição da história lá dos Jovens Titãs que eles tiraram provavelmente de um quadrinho, sabe, dos Jovens Titãs. Por isso que eu digo, às vezes não é confiável. Mas nesse caso do Jimmy Olsen, parece ser um pouco confiável porque vai de acordo com os rumores que a gente tem dessa série. Que é uma coisa apresentada pelo Jimmy Olsen, que vai ter o Gorilla Grodd, mas é isso aí, é um pouco essa vibe. E assim, essa série do Jimmy Olsen, eu tô curioso pra ver como é que vai ser, porque quando você diz que é uma série não ficcional, true crime, cara, isso passa uma vibe que é uma série super séria. Sabe, uma investigação ali, Mindhunters, assim, um negócio super, hiper, mega sério. Só que ao mesmo tempo, tem o Jimmy Olsen. Cara, o que você vai fazer sério com o Jimmy Olsen? Jimmy Olsen tem que ser uma parada mais comédia. Pô, legal que eles vão fazer essa série pra introduzir o Gorilla Grodd. Acho que o Gorilla Grodd é um vilão com muito potencial, mas eu não consigo ver ele numa investigação séria, sabe? Não me é muito o personagem. Parece meio fora de tom do personagem. Mas claro que daqui a pouco é só a sinopse nos enganando. E realmente é uma série mais voltada pra comédia, sabe? Porque eu realmente acho que essa série tem que ir mais pro lado da comédia com o Jimmy Olsen. Mas enfim, tá aí a série do Jimmy Olsen, a DC segue desenvolvendo essa série. Eu acho que ela realmente tem chance de sair. Não é a série que nós pedimos, mas é a série que a gente vai ter. O próximo assunto da nossa pauta aqui é o Homem do Amanhã. Já tem algumas semanas que o pessoal tá especulando quem que vai ser a Máxima no filme do Homem do Amanhã. Surgiram alguns nomes, mas de algumas fontes não tão confiáveis. Mas agora tem esse nome que está se repetindo em algumas fontes. O nome é Eva Domenici, uma argentina que está sendo cotada para interpretar a Máxima. Como a gente já está muito perto das gravações do filme do Homem do Amanhã, eu imagino que não vai demorar assim para ter a divulgação desse casting. Bem, eu não tenho muita opinião sobre essa atriz. Ela é bonita, pode ser a Máxima, mas vamos ver como é que ela vai interpretar, vamos ver como é que vai ser a caracterização, né? Não dá pra julgar muito ainda, tá muito cedo. Mas é isso aí, é um nome que surgiu, e como foi basicamente o único nome realmente sério que surgiu, eu acho que tem boas chances de acabar sendo ela. Beleza, agora vamos pra Supergirl. Cara, teve um monte de informação aí envolvendo o filme da Supergirl. Supostamente, mais um teste de audiência foi realizado na última semana. E ao contrário dos outros testes de audiência, esse teria sido bem sucedido. Esse daqui o pessoal gostou mais do filme. Ah, Gabriel, mas como assim? Na outra vez o pessoal não tinha gostado, agora o pessoal gostou? Claro, porque depende muito do público que está assistindo. Daqui a pouco pode pegar uma sessão que só tem pessoas velhas. Daqui a pouco pega um público só de mulheres. E bem, por ser Supergirl, talvez elas gostem mais do filme da Supergirl. E aí a avaliação fica um pouco melhor. Mas é curioso como que esses testes de audiência do filme da Supergirl estão oscilando, né? Ah, às vezes não foi tão bom, às vezes foi mais ou menos, agora foi bom. Parece que é uma montanha-russa. O que me faz pensar que esse filme realmente vai ser um pouco divisório. Algumas pessoas podem gostar mais, outras pessoas podem não gostar tanto. E, de novo, importante ressaltar que teste de audiência não é o filme final. E também a opinião do teste de audiência é uma coisa muito fechada que você não pode levar assim tão a sério, sabe? Os estúdios acham que é importante, eles acham, então eles continuam fazendo. O termômetro da Supergirl me parece que tá, né, nem muito quente, nem muito frio, tá, assim, no meio termo. Que, vejam só, é mais ou menos a sensação que eu tenho em relação ao hype desse filme. Tá mais ou menos, uma galera gostou, outra galera não gostou tanto, criticou a fotografia, outros elogiaram a fotografia, tá meio divisório. Agora, por causa desse teste de audiência, veio uma informação do tempo de duração do filme, que supostamente teria 1h e 45 minutos sem os créditos. Lembra um pouco aquela estratégia dos filmes da Sony, do Venom, do Craven, de fazer filmes não muito grandes, porque daí o público não se incomoda tanto com o filme, passou rápido. E olha, aí vem aquele eterno debate, né? 1h e 45 é tempo suficiente para desenvolver um filme? E a resposta é sempre depende. Você vai encontrar filmes espetaculares com 1h30, você vai encontrar filmes espetaculares com 3 horas. Nesse caso do filme da Supergirl, chama um pouco a atenção porque teve um corte que o filme tinha 2 horas. Aí aparece esse outro corte que eles cortaram 15 minutos. Sabe, não é que a intenção do filme era ter 1h e 40.
O filme era 2, eles deixaram em 1h45. Eu ficaria um pouco preocupado com isso, sabe? Mas daqui a pouco eles podem ter tirado aquelas gorduras, aquele excesso pra deixar um filme mais dinâmico, mais rápido. É difícil de avaliar sem assistir. Mas também tem um outro fator no filme da Supergirl, que é um filme baseado na HQ, a gente sabe mais ou menos a história. E se a gente pensar assim, ó, dá pra fazer essa HQ em 1h45 e ficar boa? Não, na minha opinião, não dá. Você vai ter que mudar bastante em relação à HQ original para que o filme tenha 1h45 e ainda seja bom. Mas é totalmente possível o filme ser bom com 1h45. Ah, Gabriel, mas então você prefere 2 horas? Olha, eu tendo a preferir 2 horas pelo próprio histórico de filmes de super-herói com menos de 2 horas. Mas cada caso é um caso, cada filme tem a sua história, cada filme tem sua direção, sua fotografia, etc. Também tem uma outra vantagem do filme ter 1h45. Você consegue passar ele mais vezes ao longo do dia no cinema. E, consequentemente, ele pode ter mais sessões. As sessões podem não ficar lotadas, mas por ter mais sessões, você pode conseguir um pouquinho mais de dinheiro. E no caso da Supergirl, pode fazer diferença? Talvez faça, talvez não faça. Mas também é importante levar esse aspecto comercial, porque isso, às vezes, influencia sim. E beleza, eu também separei essa frase da Millie Alcock sobre o filme, que eu acho que é toda uma discussão, toda uma polêmica em cima dela. A Millie Alcock disse assim, ó: "O que eu adorei na história é que a Supergirl não quer o papel. Quando a conhecemos, ela está passando por um momento difícil, fugindo isolada em seu próprio mundo. Ela é arrastada com muita relutância para o mundo de que tem que ser uma super-heroína. E a maneira como ela lida com isso, ela enfrenta a situação e como ela se encontra através dessa história, é realmente fascinante, o que eu adoro. Ela não quer ser uma heroína, até o final do filme. E aí ela pensa, eu preciso ser isso." Essa frase dela, eu acho que dava pra fazer um vídeo de 30 minutos. Eu não quero julgar o filme, mas eu quero julgar a ideia, tá? Quando começaram a gravar o filme do Superman, todo mundo falou, pô, que bom que a gente vai ter um filme do Superman, que ele já tá no ano 2, ele já é aquele herói desenvolvido, e a gente pode ter o super-herói tendo aventura de super-herói. Dito e feito, foi isso que aconteceu no filme do Superman. Elogiaram isso no The Batman. Porque Batman e Superman são 2 heróis que a gente já tá careca de saber a origem, não precisa ter a origem de novo. Beleza? E agora a gente vai ter o filme da Supergirl. Quando ela foi introduzida, ela apareceu com um uniforme de super-heroína. Já dava a entender que ela tava, né, sendo heroína. Pô, o uniforme meio que passa isso. Mas beleza, você pode dizer que é só a vestimenta dela, né? Ok. Mas aí a gente tem o trailer da Supergirl. E ela passa o quê? 70% do trailer, no mínimo, é 80%, 90%, sem o uniforme. Agora a gente tem essa frase da Millie Alcock. Ah, ela não quer ser super-heroína. Ela é arrastada nesse problema e aí ela se vê como heroína e ela aprende que é importante ser super-heroína. Eu entendo, é um arco de desenvolvimento para ela, assim, ela vai passar por uma jornada, realmente, arco positivo, beleza. Poxa, você precisa tirar parte da identidade da personagem para fazer esse arco. Você não pode fazer com que ela fique com o uniforme o filme inteiro, que talvez ela seja uma super-heroína, mas ela não se sente completa, ela não se sente feliz sendo a super-heroína, ela sente como se tivesse um vazio faltando, porque aí eu acho que faz mais sentido do que ela simplesmente abdicar disso, sabe? E o filme tirar essa identidade visual da personagem, mas ficar tipo 1 hora sem o uniforme, e ainda não é nenhum filme de origem. Eu acho isso muito paia. De novo, é toda aquela discussão da série dos Lanternas. Você precisa mesmo tirar o uniforme dos Lanternas enquanto eles estão na Terra? Lá na série dos Lanternas ainda tem a grande desculpa, que é uma série de televisão, que talvez eles não tenham orçamento. Pô, aqui a gente tá falando de um filme. E a gente tá falando de um filme baseado numa HQ que ela fica usando o uniforme o filme inteiro. Ela tem todo um arco lá, a Ruth ajuda ela a se recuperar, mas em nenhum momento ela abre mão da identidade visual dela, sabe? Essa ideia de que o super-herói tem que merecer o uniforme, e aí só no final do filme realmente ele pega o uniforme. Cara, essa é uma ideia que eu pensei que em 2026 a gente já tinha meio que superado. Eu fico decepcionado com isso. É meio que o Surf Drácula de novo, né? O Surf Drácula da Supergirl. Só que daí agora é por causa da crise dela. Sempre tem uma desculpa, né? Impressionante, sempre tem uma desculpa. Pô, eu quero lembrar que no The Batman, o Batman fica com o uniforme o filme inteiro, e ele ainda passa por todo um arco interessante pra ele redescobrir o significado do Batman pra ele e pra cidade. Mas daqui a pouco, pra algumas pessoas, o Batman tinha que ficar sem uniforme o filme inteiro, pra daí no final, agora ele merece, porque ele entendeu que o Batman é a esperança. Pô, velho, eu não sei, eu acho muito paia você tirar essas identidades visuais dos personagens, assim, sabe? Sob a justificativa de estar fazendo um arco, porque
Na minha opinião, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu espero estar errado envolvendo a Supergirl, eu espero que realmente ela não passe metade do filme sem uniforme, ou que ela só apareça com o uniforme naquela cena que a gente viu no trailer, porque eu não sei, eu vou achar muito decepcionante. Vou achar bem paia se for isso. Mas também é só minha opinião. Comentem aqui o que vocês acham disso. E vamos para a última leva de notícias que envolve o universo absoluto. Temos duas grandes informações envolvendo o Batman Absoluto. Primeiro, que foi divulgado uma série de imagens e capas com um espantalho. Então aqui, ó, vocês estão vendo o espantalho do universo absoluto. Eu confesso que até achei que ele ia ficar mais assustador, mas ele não tá tanto. Mas aí alguém me falou que, olha, é porque ele tá assim antes de usar o gás do medo. Depois que ele usar o gás do medo, aí você vai ver o horror cósmico. Essa pessoa pode ter razão. Imagina ele, né, sob o efeito do gás do medo na pessoa, né? Qual que vai ser a aparência desse espantalho. E esses olhos aí é total aquele filme Coraline. O visual do espantalho tá bem legal, tá? Isso daí, pra mim, eu não tenho reclamação, eu gostei bastante. Mas a notícia realmente importante é a questão do Robin Absoluto. A próxima edição, né, que é a número 19, vai finalmente mostrar o Robin Absoluto. E até o momento, a gente não tem informação do Robin Absoluto, a gente só sabe que ele vai aparecer. A gente tinha umas especulações. Ah, o Robin Absoluto poderia ser a gangue do Capuz Vermelho, depois que eles se aliam ao Batman. Ah, o Robin Absoluto pode ser alguma coisa envolvendo o Coringa Absoluto, porque esse Coringa Absoluto faz todo um paralelo com o Bruce Wayne da Terra principal. Então ele poderia treinar um Robin e ter um Robin à sua disposição. Essa era a segunda teoria. E bem, adivinhe, o Scott Snyder participou de um evento nesse final de semana, que é o La Mole México, um evento de quadrinhos. E no painel que ele esteve, ele confirmou basicamente a segunda teoria. Realmente, o Robin Absoluto é uma pessoa que o Coringa, o Jack Green, adotou ao melhor estilo Bruce Wayne. Essa pessoa cresceu tendo referência o Jack Green. Ele acha que o Jack Green é uma excelente pessoa. É realmente uma questão de perspectiva e os paralelos com a Terra principal, né? Porque o Bruce Wayne fez isso. Então é isso, tá explicado porque na capa da edição 19, o R no peito tá ali no Jack Green. Realmente, esse Coringa vai criar um Robin e, portanto, vai ser o Robin Absoluto. Ah, Gabriel, mas quem que você acha que é? Olha, eu não acho que seja o Dick Grayson, porque a gente já viu o Dick Grayson. Nos resta Jason Todd, que eu acho que tem uma boa possibilidade de ser o Jason. Tim Drake? Mas eu não vejo muito o Tim Drake ser adotado assim, sabe? Eu diria que tem mais chances de ser Jason Todd ou Duke Thomas. Se eu tivesse que apostar, apostaria num dos dois. Então é isso, gente. Agora só nos resta aguardar a próxima edição do Batman Absoluto, que a gente vai finalmente ver o visual desse Robin. Talvez ele até vaze uma semana antes o visual, mas agora a gente já sabe que o Robin Absoluto tá do lado do Coringa. Se ele vai continuar do lado do Coringa, se ele vai passar por todo um arco, se aliar ao Batman, se vão ter outros Robins, isso a gente não sabe. Mas a primeira dica a gente já teve. Mas galera, é isso. Eu disse que era uma tonelada de novidades, é muita coisa. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.